A palavra, então, à Procuradora de Justiça, doutora Elba Rondino, para sustentação oral, num prazo de até 15 minutos. Vossa Excelência está com a palavra, doutora Elba. Excelentíssimo desembargador-presidente, demais desembargadores dessa Câmara, senhores advogados, eventuais de justiça e demais presentes. Eu me inscrevi para essa sustentação oral hoje, principalmente para chamar a atenção de Vossas Excelências e de julgadores para uma questão preliminar que eu levantei em minha manifestação escrita nestes autos e que foi de plano rechaçado. Nessa manifestação, eu arguí o deslocamento, eu nem sei bem se esse é o termo mais apropriado, eu arguí o deslocamento da relatoria do feito ao desembargador Rubio Paulino Coelho. Por quê? Porque foi ele quem prolatou o voto no HC 2151-76-2021. Foi ele quem abriu a divergência na ocasião e saiu vencedor. E eu assim agi porque esse HC, que é o 2192, ele foi inicialmente distribuído ao Dr. Jadir Silva, da segunda Câmara. Porém, estando relacionado ao HC 2151, ele veio a ser distribuído ao Dr. Fernando Galvão, que foi o relator originário desse HC 2151. Essa informação, é importante dizer, ela está certificada nos autos. Ela está no evento 5, ou seja, a própria secretaria identificou esses autos que estão sendo julgados aqui agora, o 2192, como sendo relacionados ao 2151. Dito isso, é fato que, como já é conhecido de todos, no HC, naquele 2151, o doutor Fernando Galvão acabou ficando vencido por ocasião do julgamento pela turma, e, nessa ocasião, a relatoria para o acórdão passou para o desembargador Rubio. Foi por esse motivo, então, que eu arguí, na minha manifestação, a prevenção do desembargador Rubio para conhecer todos os demais feitos relacionados ao HC 2151. A transferência da relatoria para o desembargador Rubio não foi acolhida, segundo consta da decisão preliminar deste feito, em síntese, porque não haveria uma previsão legal para esse afastamento e nem regimental, e, segundo a decisão, essa minha arguição teria sido compartilhada informalmente com os demais componentes da Câmara, que entenderam que deveria prevalecer a prevenção da lei. Em primeiro lugar, eu gostaria de deixar bem claro aqui que, enquanto procuradora de justiça, para mim, se mostra absolutamente indiferente se é o doutor Fernando Galvão ou não quem continuará a relatar os feitos relacionados ao HC 2151, a exemplo desse aqui que foi chamado a julgamento. A preliminar que eu suscitei por ocasião da minha manifestação, ela não se deu por um mero capricho da minha parte, mas sim porque existe um precedente quanto a isso nessa primeira Câmara, envolvendo exatamente os mesmos desembargadores, que são Vossas Excelências, que estão aqui, e cujo processo principal, inclusive, será julgado hoje, pelo menos ele está na pauta, que é o de número 0000-488-95-2018. Esse processo, eu vou explicar o que aconteceu nele, esse que eu mencionei agora. Ele é uma apelação criminal que foi distribuída ao tribunal, mais ou menos em agosto de 2001, ao desembargador Osmar Marcelino, da primeira Câmara. Por quê? Porque antes dessa apelação houve um HC, que era o HC 20.022/71, que era relacionado a essa apelação e que foi distribuído originalmente ao desembargador Osmar Marcelino, anteriormente. Esse HC acabou sendo julgado pela primeira Câmara e o desembargador Osmar Marcelino, na ocasião, ficou vencido. Então, a relatoria para acórdão passou para o desembargador Fernando Galvão, que foi o que conduziu o voto vencedor desse processo que eu estou trazendo aqui como parâmetro. Até aí, tudo bem. Só que nesse HC 20.022, em que o desembargador Marcelino era o relator e o desembargador Fernando Galvão, por ser o voto vencedor, passou a despachar na condição de relator.
ele não só assumiu a relatoria do acordo, como o desembargador que venceu, que foi o Fernando Galvão, ele passou a despachar desses autos. E isso aconteceu porque, quando foi distribuída a apelação relacionada ao HC, ou seja, que é essa que eu citei para Vossas Excelências, a 48895, que será julgada aqui hoje, isso já foi em agosto de 2021, eu formulei um requerimento nos autos de apelação e a intenção era que se aguardasse o trânsito em julgado do HC, porque eu havia posto embargos infringentes e a decisão ainda estava pendente de um julgamento final. Nessa ocasião, foi exatamente nesse momento que eu fiz esse requerimento. Nos autos da apelação, até então, o desembargador Osmar Marcelino, ele era o relator. Quando ele foi despachar o meu requerimento, ele se afastou da relatoria do processo sob o seguinte fundamento. Aspas. O relator para quaisquer recursos decorrentes dos fatos e fundamentos que envolvam o mesmo objeto do habeas corpus citado anures será o eminente desembargador Fernando Galvão da Rocha, cabendo a ele a decisão de suspender o curso deste apelo. Então, essa foi a decisão que foi dada nessa apelação que eu estou trazendo como parâmetro pelo desembargador Osmar Marcelino, que era o relator e, nesse momento, se afastou da relatoria do processo. A partir de então, nesse processo de apelação, o doutor Fernando Galvão passou a exarar despachos e decisões na condição de relator. E tanto isso é verdade, ou seja, tanto é verdade esse afastamento da relatoria por parte do desembargador Marcelino, que ele, inclusive, pôde ser o relator dos embargos infringentes. Foi ele que relatou os embargos infringentes, porque todos nós sabemos que não seria possível caso ele ainda figurasse como relator originário daquela apelação. Em síntese, Excelência, o que eu quero dizer aqui é que, nesse processo que eu estou citando como precedente, desembargador Marcelino ficou vencido no HC, perdeu, entre aspas, a relatoria do HC, perdeu a relatoria da apelação, ele mesmo se afastou e acabou sendo o relator por sorteio dos embargos infringentes relacionados. Hoje, a situação naqueles autos está até diferente, porque foi revertida a decisão em sede de embargos infringentes e ele voltou, o desembargador Osmar Marcelino voltou a ser o relator do processo. Mas, enquanto ele estava na condição de voto vencido, ele saiu do processo, da condição de relator do processo. Então, Excelências, a situação relatada, que foi trazida aqui como parâmetro, ela é análoga à do nosso caso, hora em julgamento. Qual que é a diferença? Naquele processo que foi trazido como parâmetro, o desembargador Marcelino era o relator originário do HC, doutor Fernando Galvão venceu. E neste, o doutor Fernando Galvão, que era o relator originário do HC, 151, o desembargador Rubio foi quem proferiu o voto vencedor. Então, Excelências, a minha pergunta é, por que nesse caso do HC 2192, que é o que nós estamos julgando agora, que foi chamado a julgamento, continua o doutor Fernando Galvão a relatar o processo, se ele também perdeu a relatoria no processo do HC 2151, que é vinculado a este. De acordo com a resposta inserida na decisão liminar, consta que foi dito o seguinte, na decisão liminar, em relação a esse meu pedido. Não há previsão legal para que o magistrado prevento seja afastado por ter o seu entendimento vencido em momento anterior. Fecha aspas, isso está no evento 20 desses autos. Pois é, não tem mesmo. Mas quando daquele julgamento que eu citei agora há pouco aí, quando do julgamento 20.022, em março que aconteceu, também não havia. Então, aí é que está a minha indagação e é por esse motivo que eu arguí esse afastamento, essa transferência, eu posso dizer, de relatoria. Por quê? Olha, se antes se adotou a regra do afastamento do relator vencido da relatoria dos feitos vinculados, pareceu-me muito justo que se adotasse a mesma regra nesse caso. Por isso que eu arguí esse deslocamento da relatoria
no caso aqui, para o desembargador Rubio, que foi o vencedor, que deu o primeiro voto vencedor. Da forma como ficou decidido até agora, Excelência, sem dúvida, nós estamos aqui diante de 2 pesos e 2 medidas. Estamos tratando situações análogas de forma diferente. Não é possível que Vossas Excelências não concordem comigo, ou seja, com a premissa de que não pode haver a escolha de se continuar ou não na relatoria de um processo quando se é voto vencido. Ou o relator vencido continua em todos os processos que ele for vencido, ou ele não continua, continua o vencedor. Eu entendo, Excelências, que deve ser adotada uma única regra para isso, ainda que a lei ou o regimento não traga previsão em relação a isso. Eu clamo que seja adotada uma regra objetiva, transparente, porque a parte precisa saber se aquele desembargador que ficou vencido perderá ou não para o voto vencedor a relatoria do processo e dos demais feitos vinculados. No caso aqui, como nós temos já um precedente, com vários despachos e decisões que já foram proferidos no processo anterior, pelo desembargador condutor de um voto vencedor, eu entendo que seria muito mais sensato e honesto por parte dessa Câmara que a regra que já foi aplicada antes seja aplicada agora também nesse feito em andamento. Até porque essa transparência procedimental é a chave da confiabilidade do próprio Poder Judiciário. Assim, por entender que há um vício na distribuição da relatoria deste feito, esse que foi chamado a julgamento, 2192, preliminarmente eu requeiro a anulação da decisão liminar proferida nestes autos e de seus efeitos, logicamente, para que outra seja proferida pelo desembargador Rubio, que foi o prolator do voto vencedor do HC 2151, que é vinculado a este, por esse motivo. Agora, quanto ao mérito da questão, eu imagino que já falei bastante quando do julgamento do HC 2151, aliás, eu já disse tudo que tinha para dizer sobre o caso. A questão nova aqui seria a questão do excesso de prazo, né, que foi um fundamento para se soltar os réus. Novamente, acontece que a questão do excesso de prazo para a conclusão de investigações de fatos complexos data vênia não é bem da forma como foi colocada na decisão liminar. O atraso, por si só, ele não justifica a soltura e o que prevalece é o juízo de razoabilidade. Quanto a isso, nós temos aqui eu descobri uma decisão bastante recente do STJ que fala sobre esse assunto. Ela foi proferida em 23 de novembro de 21, sexta turma, o HC 680-802, Rio Grande do Sul. Quem quiser pode conferir. Relator ministro Antônio Saldanha Palheiro. Eu vou me abster de ler a emenda inteira. O que nos interessa é o item 4º da emenda. Ele diz o seguinte: a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no artigo 578 da Constituição. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. Em resumo, Excelências, não há necessidade de se soltar preso provisório só porque as investigações estão atrasadas, principalmente se é um caso de complexidade, como é o presente. Pode-se argumentar até que os beneficiados estão bonzinhos, cumprindo as medidas cautelares diversas da prisão, mas a verdade, como eu já disse antes aqui, é que a pessoa que trabalha para o crime organizado, se ela tiver um celular à disposição, é o que basta. Ela vai continuar abastecendo a organização criminosa, no mínimo com informações. É por isso que, em casos como este, medidas cautelares diversas da prisão, elas se mostram absolutamente inócuas. Elas podem até ser cumpridas, mas elas não impedem de um militar continuar atuando no crime organizado. Infelizmente, isso acontece. E nós não podemos ser ingênuos de acreditar o contrário. A questão agora está realmente com Vossas Excelências, responsabilidade aqui totalmente do Poder Judiciário Militar.
de se permitir ou não que policiais militares envolvidos com crime organizado continuem livres, ganhando do Estado, trabalhando para a organização criminosa. Assim, para finalizar, é óbvio que essa Procuradoria de Justiça, se ultrapassada a preliminar, protesta pela reversão da liminar pelos mesmos motivos já exaustivamente expostos anteriormente, com a denegação da ordem de HC e o restabelecimento das prisões preventivas de todos os militares que foram soltos em virtude deste HC. Agradeço a atenção de todos. Pois não, doutora Elba. Passa a palavra à doutora Thalita para a sustentação oral, no prazo também de até 15 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, desembargador coronel Marcelino, cumprimento também o desembargador coronel Rubio, desembargador relator doutor Fernando Galvão, boa tarde. Procuradora Elba, estendo também meus cumprimentos, e aos demais colegas advogados presentes na sessão e os serventuários aqui da Justiça Militar, boa tarde. Bom, mas inicialmente, né, eu quero falar aqui com relação ao que disse a ilustre procuradora em sede de preliminar. Eu não vou me estender demais nisso por uma razão muito simples, né? O fato do relator ter sido vencido no julgamento do habeas corpus anterior não afasta uma prevenção que é prevista em lei. Então, é bem simples isso, né? Como não é afastado, eu não vou nem me delongar nisso. Requeiro aí a manutenção do desembargador relator, porque nós estamos falando de um requisito previsto em lei. Passando ao mérito, então, aqui do presente habeas corpus, que trata sobre o excesso de prazo na conclusão de PM, tem se falado muito em complexidade das investigações, mas em momento algum o próprio encarregado falou do que seria ou quais seriam essas complexidades, essa dificuldade toda de se concluir uma investigação criminal. Eu preciso ressaltar que esse inquérito teve início lá em novembro de 2020, ou seja, já aí há 1 ano e 4 meses, né? Numa denúncia anônima, a gente não sabe nem como foi que essa denúncia aportou na corregedoria, sem a menor comprovação da existência dela, e aí o encarregado ficou aí de novembro a maio, a 24 de maio de 2021, 7 meses, sem tomar qualquer providência comprovada nos autos, tramitando aí com uma investigação irregular, fugindo, né, ao arrepio do controle do judiciário no que tange aí aos prazos. Nesse período, aliás, de novembro de 2020 até hoje, eu preciso dizer que nem o paciente, nem nenhum dos outros militares investigados foram presos em flagrante delito. Essa prisão preventiva que foi decretada nos autos, ela é originalmente preventiva. De uma investigação que está acompanhando a conduta desses militares no turno de serviço desde novembro de 2020, qual é, então, né, o elemento que se tem aí? Qual é a dificuldade, a complexidade de conclusão dessas investigações? O encarregado não traz isso para a gente nos autos. Ele requereu lá em 24 de maio medida cautelar de busca e apreensão, foi deferida na mesma data, cumprida no dia 28 de maio de 2021, com a apreensão de aparelhos telefônicos e notebooks. Consta dos autos que essas extrações e a análise de todo o material arrecadado foi concluído 3 meses depois, lá no dia 8/9 de 2021, coincidentemente, quando o pleno desse tribunal determinou a imediata vista dos autos a esse advogado. Foi exatamente o momento em que se aportou nos autos a conclusão da análise do que foi extraído dos aparelhos apreendidos em maio, bem como aportou novo pedido de medida cautelar, nova busca e apreensão, prisão preventiva dos pacientes, sem mencionar nenhum fato novo, sem que houvesse uma prisão em flagrante decretada nos autos, né? Em prisão em flagrante em desfavor dos investigados. Essas buscas e essa nova cautelar de busca e apreensão foi cumprida no dia 16/9. Ou seja, desde lá até hoje, nós já estamos aqui no dia 1º de fevereiro, ainda não aportou nos autos a conclusão da extração desses aparelhos arrecadados na segunda fase, na segunda medida deferida. E aí tem muito se dito, né, que é em culpa dos investigados ou da complexidade dos fatos, mas eu preciso dizer que o encarregado, inclusive até foi dito pela procuradora que isso não havia sido juntado pela defesa, né, mas o encarregado constou nos autos um documento que ele aportou no dia 22 de novembro de 2021,
O seguinte, aí eu peço vênia aqui, desembargador Coronel Rubio, Coronel Marcelino, desembargador Fernando Galvão, para abrir aspas e citar. Ele diz assim, olha, considerando que as extrações de dados, aparelhos celulares e notebook apreendido na segunda medida cautelar, que foi cumprida no dia 16 de setembro de 2021, só foi encaminhado a mim no dia 25 de outubro. Um mês depois, então, a busca foi cumprida, as extrações que levam 10 minutos para serem feitas, isso inclusive está comprovado nos autos, o tempo que se leva para extrair as informações dos aparelhos são 10 minutos. Mas só um mês depois é que isso foi encaminhado para o encarregado. Que culpa tem o paciente e os demais investigados dessa demora na análise, nas extrações dos aparelhos? E o encarregado segue dizendo, eu abro aspas novamente, considerando que não foi realizada nenhuma análise das extrações dos dados, devido às férias anuais gozadas pelos peritos nomeados. No dia 22 de novembro, estou recapitulando, a segunda medida de busca e apreensão foi cumprida no dia 16 de setembro. No dia 22 de novembro, mais de 2 meses depois, o encarregado falou assim, olha, não foi realizada nenhuma análise das extrações dos dados devido às férias anuais gozadas pelos peritos nomeados. Que culpa, de novo, excelências, eu volto aqui a dizer, que culpa tem o paciente e os demais investigados que os peritos nomeados tiraram férias. Ao mesmo tempo, nós temos aqui compondo a turma julgadora, desembargador Rubio, desembargador Coronel Marcelino, que foram aí militares, né, que são militares. Eu tenho certeza que Vossa Excelência, ao longo de suas carreiras na Polícia Militar, passou, né, teve aí ou férias ou folgas caçadas em razão da necessidade de serviço, que é o que prevê lá o artigo 102 do Código do CEDEM. Deveria ter um encarregado, então, diante dos militares, o quê? Presos, 5 militares presos preventivamente, de uma prisão que não veio de um flagrante, de uma prisão que não aportou fato novo desde o recebimento da denúncia lá de novembro de 2020, ele deveria o quê? Ter seguido o que diz o CEDEM e caçado as férias desses peritos. Ou ao menos de uma deles, mas não. Eles cumpriram as suas férias regulares anuais e os encarregados permaneceram presos. E é em razão disso que as investigações não foram concluídas até o presente momento. Os aparelhos de busca de celulares que foram apreendidos na primeira medida de busca e apreensão, e do qual de um deles foi extraído conteúdo, lá em 28 de maio, foi de lá que surgiu os nomes das testemunhas que vieram a ser ouvidas no final de outubro, novembro e dezembro de 2021. De maio a outubro, nenhuma medida foi feita, nem as testemunhas foram ouvidas. E vem se falar agora em complexidade, em gravidade dos fatos. Eu não consigo ver isso, e isso não está exposto nos autos. O encarregado, nos 4 pedidos que ele fez de prorrogação, de dilação de prazo, que, aliás, ele inclusive faz esses pedidos, né, ao arrepio do artigo 20 do Código de Processo Penal Militar, que o artigo determina que o pedido de prorrogação deve ser feito antes do término, ele deixa extrapolar para depois fazer o pedido, e nenhum desses 4 pedidos que ele fez, desde o momento em que ele resolveu judicializar o inquérito, ele justificou com base em complexidade. Então, falar que a investigação é complexa, tem que se dizer, por A mais B, o que é que gera essa complexidade. O último pedido, né, que o encarregado fez de dilação de prazo, no dia 3 de dezembro, ele juntou aos autos, está aí no evento 1 Aut 11, página 11 dos anexos que eu colecionei, o encarregado juntou aos autos um termo de indiciamento. Termo este que sequer foi homologado pela autoridade delegada, né, delegante, ferindo mais uma vez o disposto lá no artigo 22, parágrafo 1º do Código de Processo Penal Militar. Então, percebe-se aí reiteradas condutas do encarregado, violando dispositivos de lei federal com relação a essas investigações. Bom, o fato é que ele aportou lá nos autos o termo de indiciamento, e não bastasse isso, ele fez questão de dizer, abre aspas, peço mais uma vez, venha para ler um trecho. Adianto, 3 de dezembro, que as investigações continuam, sendo que, ao final, vamos elaborar um relatório final apontando os fatos que surgirem. Ele não disse por que ele estava indiciando sem terminar as investigações. Ele indiciou sem, ao menos, ouvir os militares investigados. Ele veio requisitar o oitivo desses militares agora, no dia 29 de dezembro de 2021, de 2 apenas. São 5. O que aconteceu com os outros 3? Não tem necessidade de ouvi-los?
Então, não se sabe, ele não diz. E aí, nessa mesma data, ele mais uma vez pede prorrogação de prazo. E a última prorrogação que ele pediu foi no dia 16 de dezembro agora de 2021. Ele pediu mais 60 dias de prazo. E o juiz, no dia 12, né, a autoridade aqui apontada como coatora, no dia 12 de janeiro, concedeu mais 60 dias de prazo. Sem se dizer o porquê de tantas prorrogações. É uma denúncia, eu volto a dizer, de novembro de 2020, com o inquérito judicializado apenas em maio de 2021. Só foi trazido, né, ao controle aqui do judiciário 7 meses depois. E ele vem reiteradas vezes, prolongando, estendendo, né, a seu bel prazer as diligências que devem ser feitas e pedindo dilação de prazo. E quer-se ainda que os investigados fiquem presos nesse período? Enquanto os peritos estão tirando férias, enquanto a equipe que faz a extração, que leva 10 minutos para fazer, que está comprovado aí nos autos, resolve fazer em mais de 30 dias, aí os investigados vão ficar presos. Eu sei que o desembargador Fernando Galvão aportou na decisão que deferiu liminar, ele disse que não caberia aqui mais discutir sobre a fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, mas aí eu peço vênia para dizer o que, de novo, aportou nos autos. Eles foram soltos agora, em razão dessa mesma decisão, no dia 20 de dezembro, e nenhuma notícia, nem agora, quando foram soltos no dia 20 de dezembro, nem quando foram soltos na primeira liminar do primeiro habeas corpus, lá no dia 26/10, ficaram soltos por 11 dias, não aportou nos autos nenhuma conduta irregular deles, ou nenhuma conduta que pudesse indicar que eles estão ali perturbando ou atrapalhando as investigações. Então, é muito fácil ocupar a tribuna para dizer que basta ter um celular. Mas cadê? Tem que provar, não basta ter um celular, não. Tem que provar que eles estão praticando condutas irregulares. A Corregedoria está investigando desde novembro de 2020 até agora não aportou nada. Não se tem individualização de conduta, não se tem materialidade, não foi apreendido drogas, não foi apreendido extratos bancários, comprovando recebimento de valores, não foi feito uma diligência sequer, não tem foto, não tem vídeo, não tem nada que comprove atos irregulares por parte desses militares. E agora vem dizer em complexidade, gravidade dos fatos, querendo a manutenção dessa prisão. Se no julgamento de hoje, excelências, a medida liminar concedida for revogada, esses militares vão voltar a ser presos e ficarem presos por mais, no mínimo, até o dia 13 de março, que é quando vai findar os 60 dias de prorrogação da quarta prorrogação que a autoridade coatora concedeu sem a menor justificativa. Aliás, peço vênia, ele justificou. Ele disse assim que a autoridade coatora ressaltou que as diligências não foram iniciadas em razão de dificuldade do setor. Férias, né? Dificuldade do setor é férias dos peritos. Dificuldade do setor é uma extração que leva 10 minutos e é concluída em 30 e poucos dias. Então, é em razão disso que eu reitero aqui todos os pedidos expostos na petição inicial, pugno pela manutenção da concessão da medida liminar, da liberdade dos militares, requeiro a manutenção de todas as medidas cautelares que foram impostas aqui pelo desembargador Fernando Galvão quando o deferimento da liminar. A defesa não se opõe a elas, eu não quero que elas sejam revogadas, ao contrário, requeiro aqui a manutenção, e eu quero dizer mais com relação a essas medidas. Uma das medidas, e aí eu já estou caminhando para o fim, estou atenta aqui ao tempo, constou lá no item 3, o desembargador Fernando Galvão colocou assim: proibição de acesso aos sistemas informatizados da PM que possam indicar elementos relativos à realização de operações policiais a critério da Corregedoria da Polícia Militar, porque é um dos fundamentos que vem se dizendo, eles precisam ficar presos, porque eles não podem ter acesso ao sistema redes, ISP, etc., da PM, que eles vão fazer consultas, atrapalhar as investigações, etc. E aí eu quero dizer para os senhores que esses militares foram soltos no dia 20 de dezembro, estão trabalhando desde então, e até o presente momento a Corregedoria não se importou em bloquear o acesso deles. Eles estão trabalhando na rua, efetivamente. Os acessos aos sistemas estão disponíveis. Então, que necessidade é essa, né? Que urgência é essa de se manter os investigados presos, porque não pode ter acesso ao sistema, porque eles podem coagir testemunhas? As testemunhas já foram todas ouvidas, inclusive. O encarregado certificou isso nos autos, está nos documentos que eu juntei anexo a essa inicial. Ele disse, eu já finalizei a fase das oitivas das testemunhas, abre aspas, civis e militares.
O que mais que está faltando concluir, então, para indiciar, para denunciar ou para encerrar essa investigação? Então, eu reitero mais uma vez os pedidos postos na inicial, pugno aqui pela manutenção da concessão da medida liminar e da soltura, né, da liberdade desses militares em razão aí da justiça, né, que seja feita. Agradeço a atenção, presidente, com a palavra. Pois não, doutora Thalita, cumprimento aí pela sustentação oral. Passa a palavra, então, ao relator, desembargador Fernando Galvão. Doutor Fernando Galvão, se Vossa Excelência concordar, esta manifestação da procuradora, não sei se poderíamos colocar como uma preliminar, porque a gente, antes de avançar, a gente colheria votos, né? E para ver se avança ou se não avança. Pois não, Vossa Excelência com a palavra. Perfeitamente. Mas antes, senhor presidente, eu gostaria de levantar uma outra preliminar. Eu entrei no Ministério Público no ano de 1990 e submeti ao mesmo concurso que a senhora procuradora. Exatamente o mesmo concurso. Concurso difícil para a época. Depois de cerca de 16 anos no Ministério Público, eu entrei nesse tribunal pela porta da frente e estou aqui há 16 anos, cerca de 16 anos. Ao longo de 16 anos de convívio com os senhores, uma relação de extrema cordialidade e respeito, apesar de qualquer diferença, ao longo dos 16 anos, nós tivemos várias questões em que discordamos, e isso é natural. E nenhuma das vezes, houve qualquer momento de tratamento deselegante, desrespeitoso. Então, agora nós estamos na nossa primeira sessão do ano 2022 e, lamentavelmente, eu vejo se repetir a situação desagradabilíssima que nunca vimos de um membro do Ministério Público atuante nessa Casa de Justiça. A divergência do representante do Ministério Público, na lei, tem um caminho. O recurso, se houver alguma suspeita de algo mais grave, tem outros caminhos. Mas eu nunca fui chamado de desonesto. Nunca. Nem quando eu fui promotor de justiça, nem nos 16 anos de Ministério Público. E agora, na sustentação oral, seria mais honesto que a relatoria fosse do desembargador Rubio. Que argumento, que grosseria, que grosseria, que grosseria. Que as providências sejam tomadas se existe alguma desonestidade. A seguir, quem não concorda, quem não vê o que a promotora enxerga, procuradora enxerga, é ingênuo. Só rindo, senhor presidente. Eu tenho quase 60 anos de idade. Eu tenho 5 anos de polícia, 16 anos de Ministério Público, 16 anos na magistratura. Posso dizer uma coisa para o senhor. Ingênuo, eu não sou. Não sou e não compro esses desvios que são evidentes e a que a doutora Thalita acabou de se referir há minutos atrás. Ao contrário do que afirma expressamente a senhora procuradora, a justificativa para a demora foi as férias de peritos nomeados. Eu imagino que seja apenas de 30 dias, né? Mas esse processo se prolonga muito mais do que 30 dias, nós todos sabemos. Né? Bem, então, senhores, assim,
se for necessário, a cada grosseria, eu vou fazer o desagravo devido. Porque sempre tratei todos os desembargadores, todos os juízes, todos os procuradores de justiça, todas as advogadas e advogados que por aqui passaram com o mais absoluto respeito. E exijo ser tratado assim também. Bem, senhor presidente, vou ler o que registrei sobre esta preliminar. Senhores desembargadores, após detida análise da presente ação, entendo que a mesma deve ser julgada procedente com a confirmação da liminar já deferida. Antes de apreciar o mérito da presente ação, rejeito a manifestação da senhora Procuradora de Justiça, que entende que a competência para relatar a presente ação seria do desembargador Rúbio Paulino Coelho, pois seu voto foi prevalente quando do julgamento de uma outra ação de habeas corpus, número tal, está registrado. A ação mencionada pela senhora Procuradora foi distribuída por sorteio para esse relator e, diante do julgamento não unânime, a relatoria do acórdão foi transferida para o desembargador que subscreveu o voto divergente e prevaleceu no julgamento colegiado. De acordo com o parágrafo 1º do artigo 151 do Regimento Interno desse egrégio tribunal, que está sob o título do acórdão, consta o seguinte, parágrafo 1º. Quando o relator for vencido, o acórdão será redigido e assinado pelo desembargador que primeiro houver proferido o voto vencedor, sendo o voto vencido necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão para todos os fins legais, inclusive pré-questionamento. Portanto, percebe-se que a regra da distribuição por sorteio não é alterada pela designação de outro desembargador apenas para a redação do acórdão, conforme previsto na norma acima transcrita. O exemplo dado pela senhora Procuradora não é análogo ao do presente caso, porque no exemplo citado, o relator vencedor prosseguiu no mesmo processo, tomando providências em relação à decisão vencedora. Nós estamos falando de outro processo. Outro processo. Não há previsão legal ou regimental para que o magistrado prevento seja afastado por ter seu entendimento vencido em processo anterior. Cabe ainda consignar que a mudança de relatoria em um processo não impõe a mudança da regra da prevenção em relação a outros processos. O argumento levantado pela senhora Procuradora não encontra amparo na lei ou no regimento interno deste egrégio tribunal. Desta forma, senhores desembargadores, deixo de acolher o argumento exposto, passando pela preliminar. Pois não, desembargador Rubio, Vossa Excelência que é revisor, não é isso, desembargador Rubio? Nosso presidente, não tem revisor, não. Não tem revisor, porque eu tá sou, certo. Na sequência, sou eu mesmo que vou ter que votar. Primeiramente, eu gostaria de dizer que da expressão colocada pela senhora Procuradora, quando a exposição da liminar, quando ela disse que seria mais honesto essa Câmara seguir uma determinada linha de pensamento. Realmente, quando ela disse aquilo, eu também me senti ofendido. Mas eu quero crer, presidente Marcelino, doutor Fernando Galvão e a própria senhora desembargadora, eu tenho plena convicção, tenho até a certeza
de que a senhora procuradora não quis, de forma nenhuma, atingir qualquer membro dessa Câmara, quando, talvez numa infelicidade, disse que seria mais honesto. Talvez, se ela dissesse, seria mais correto, seria mais plausível, seria mais técnico, seria mais jurídico. Talvez essa seria a expressão que a eminente procuradora gostaria de ter dito. Mas quando nós falamos de improviso, mesmo que já estudando o assunto, alguma palavra às vezes foge ao nosso controle. Então, eu tenho plena convicção, certeza, que a eminente procuradora não quis, de forma nenhuma, desrespeitar qualquer membro desta Câmara. Exatamente porque, como o doutor Fernando Galvão disse, nosso eminente desembargador, o convívio no tribunal e na Câmara sempre foi, ao longo desses 20 anos que estou aqui no tribunal, o melhor possível, o mais respeitoso possível, o mais ameno no trato entre os próprios desembargadores, entre membros do Ministério Público, advogado, servidores. Se tem um lugar onde se trata bem as pessoas, é este Tribunal de Justiça Militar. Sempre foi assim. Isso é uma tônica de qualquer cidadão que aporta a esse tribunal, que chega lá na entrada do tribunal, é uma orientação da presidência e de todos nós, o melhor tratamento possível aos advogados, a militares, a jurisdicionado, a promotores, procuradores, juízes, quem quer que seja. Então, realmente, fica só esse registro, na minha convicção plena, senhor presidente, eminente procuradora, de que uma palavra solta, às vezes, ou mal colocada, poderia ter nos atingido. Mas a minha tranquilidade é tanta, que realmente, às vezes, por um lapso, uma palavra acaba fugindo àquela realidade. Tenho plena convicção disso, senhor presidente, doutor Fernando Galvão, e eminente procuradora, doutora Elba Rondinho. Com relação a essa preliminar, eu acompanho integralmente o posicionamento do eminente desembargador Fernando Galvão. Não vejo como não há necessidade de mudança dessa relatoria por uma posição diferente de um dos membros da Câmara, e aí sim mudar-se-ia a relatoria. É um outro processo, como muito bem disse o eminente desembargador Fernando Galvão. Então, nesse sentido, senhor presidente, eu acompanho também passando por essa preliminar. Pois não, desembargador Rubio, obrigado. Eu, da mesma forma, vou acompanhar o desembargador Fernando Galvão e Vossa Excelência com a palavra, então, para prosseguir no voto. Quanto ao mérito, a senhora procuradora mencionou que não houve prova no sentido de que a tramitação do IPM estaria atrasada por ter o procedimento sido paralisado em razão de férias de servidores públicos, eu fecho aspas. Entretanto, o documento constante no evento 1, documento AUT 8, esclarece, em parte, a demora na conclusão das investigações com pessoas presas. Passados mais de 20 dias da prisão do paciente, em 22/11/2021, o encarregado das investigações requereu a dilação do prazo para a conclusão das investigações, justificando assim o seu pedido. Aspas. Considerando que encerramos a fase de oitiva das testemunhas civis e militares, considerando que a extração de dados dos aparelhos celulares e o notebook apreendido na segunda medida cautelar, cumprida em 17 de setembro de 2021, não nos foram encaminhadas em 25 de outubro de 2021, considerando que não foi realizada nenhuma análise das extrações dos dados devido às férias anuais gozadas pelos peritos nomeados, iniciando a fase de análise dos dados extraídos dos aparelhos celulares e notebook, iniciada na presente data, considerando a gravidade e complexidade da denúncia, bem como das provas já colacionadas
nos autos do processo referenciado, e ainda considerando a possibilidade de novos desdobramentos em decorrência de novas provas que, porventura, venham surgir, solicito a Vossa Excelência dilação de prazo razoável para que possamos dar continuidade às investigações por um prazo não inferior a 60 dias. Fecho aspas. Portanto, há prova nos autos de que a demora na conclusão das investigações decorreu do gozo de férias dos servidores nomeados como peritos para análise dos dados extraídos de aparelhos celulares e de um notebook. Ressalto aqui mais uma vez, como o próprio encarregado menciona, todas as testemunhas já foram ouvidas. E tal prova é constituída por documento público assinado pelo próprio encarregado. O prazo previsto no artigo 20 do Código de Processo Penal Militar foi desrespeitado, em parte, para o gozo de férias de servidores públicos com investigados presos. O referido artigo assim dispõe, e eu transcrevo. Artigo 20. O inquérito deverá terminar em 20 dias, se o indiciado estiver preso, contado esse prazo, a partir do dia em que se executar a ordem de prisão, ou no prazo de 40 dias, quando o indiciado estiver solto, contados a partir da data em que se instaurar o inquérito. Este último prazo poderá ser prorrogado por mais 20 dias pela autoridade militar superior. Este último prazo, o de 40 dias, né? Poderá ser prorrogado por mais 20 dias pela autoridade superior, desde que não estejam concluídos exames ou perícias já iniciadas, ou haja necessidade de diligência indispensável à elucidação do fato. O pedido de prorrogação deve ser feito em tempo oportuno, de modo a ser atendido antes da terminação do prazo. Volto a chamar a atenção, do prazo de quando o indiciado estiver solto. Parágrafo 2º diz, não haverá mais prorrogação, além da prevista no parágrafo 1º, salvo dificuldade insuperável, a juízo do ministro de Estado competente. Os laudos de perícias ou exames não concluídos nessa prorrogação, bem como os documentos colhidos depois dela, serão posteriormente remetidos ao juiz para a juntada ao processo. Ainda, no seu relatório, poderá o encarregado do inquérito indicar, mencionando, se possível, o lugar onde se encontram as testemunhas que deixaram de ser ouvidas por qualquer impedimento. Fecho aspas. O paciente foi preso preventivamente na data de 27 de outubro de 2021. Isso é a segunda vez. E até a presente data, não houve o oferecimento da denúncia que a senhora procuradora disse que era iminente no seu parecer no ano passado. Conforme informado pela autoridade apontada como coatora e consultado no inquérito policial militar, para ilustrar o ritmo da tramitação das investigações, destaco que o magistrado proferiu o seguinte despacho na data de 12 de janeiro de 2022. Aspas, de novo, defiro o pedido de prorrogação de prazo para a conclusão das diligências constantes do evento 32, pelo que determina o retorno dos autos ao encarregado, para que ultime as diligências ainda pendentes no prazo de 60 dias. Desde a prisão preventiva, ocorrida em 27/10/2021, na época da liminar, já se passaram mais de 90 dias e, de acordo com o Código de Processo Penal Militar, o prazo máximo para a conclusão do inquérito de réu preso é 20 dias. 20. Os autos demonstram que as investigações iniciaram-se de maneira irregular, sem a instauração do devido inquérito policial, em novembro de 2020.
regularizada posteriormente à investigação, com abertura de inquérito em 24/5/2021, até o presente momento não se colheu prova que pudesse fundamentar acusação contra os militares investigados. Resta evidente que as investigações estão se desenvolvendo sem êxito e sem previsão de término. Nos termos do artigo 20, o prazo máximo para a conclusão do inquérito, quando o indiciado encontra-se preso, foi extrapolado sem qualquer justificativa válida. Como expressamente dispõe o parágrafo 2º do referido artigo, os laudos de perícias ou exames não concluídos no período da prorrogação prevista no parágrafo 1º, bem como os documentos colhidos depois dela, devem ser remetidos posteriormente ao juiz para juntada ao processo. Não há autorização legal para postergar a conclusão do inquérito para aguardar laudos periciais. Nos termos da linha F do artigo 467 do CPPM, haverá ilegalidade ou abuso de poder quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei. Cabe observar que o excesso de prazo para a conclusão da investigação é motivo suficiente para o relaxamento da prisão do investigado. Também o Código de Processo Penal Comum, porque temos a referência no nosso próprio Código, na parte que dispõe sobre o prazo para a conclusão do inquérito policial, dispõe no parágrafo 2º do artigo 3b, que, abro aspas, se o investigado estiver preso, o juiz das garantias poderá, mediante representação da autoridade policial e ouvido do Ministério Público, prorrogar uma única vez a duração do inquérito por até 15 dias, após o que, se ainda assim a investigação não for concluída, a prisão será imediatamente relaxada. Muito embora a instituição do juiz das garantias esteja suspensa por decisão da Suprema Corte, resta absolutamente claro que o ordenamento jurídico nacional não permite que o investigado fique preso indefinidamente à espera da conclusão das investigações policiais. Também cabe considerar as razões que sustentam a prisão no contexto do momento presente, das informações prestadas pelo digno magistrado que determinou a prisão cautelar, pode-se identificar as razões consideradas suficientes para a manutenção da prisão cautelar. Segundo informa o magistrado, abro aspas novamente, a portaria do IPM de número tal registra em seu conteúdo notícia-crime datada de novembro de 2020. O fato de que chegou ao conhecimento daquele órgão correcional o envolvimento de militar lotado no 34º Batalhão com traficante de droga. Consta da aludida portaria que militar daquela unidade receberia informações dos traficantes que atuam no aglomerado Pedreira Prado Lopes, no bairro São José, nessa capital, sobre traficantes rivais. Tais informações seriam os locais onde eram escondidas armas, drogas, dinheiro, assim como os pontos onde funciona a venda de drogas. O militar em questão abordava tais locais, arrecadava os produtos ilícitos lá encontrados e os desviava para as gangues que havia lhe repassado as informações. Existe a suspeita de que o militar fique com parte dos produtos ilícitos arrecadados para ele, sobretudo dinheiro. Mais adiante. Para a manutenção da ordem pública, foi considerado por esse magistrado que há necessidade de prevenir o meio social de novos delitos, diante da informação do encarregado de que os dados extraídos e análises até o momento, restou comprovado o envolvimento dos militares com traficantes do aglomerado Pedreira Prado Lopes e Predinhos, Vila São José. Fecha aspas.
A preocupação manifestada pelo digno magistrado restringe-se a atos inespecíficos, em tese, praticados em novembro de 2020, e a possibilidade de sua reiteração. Tais atos seriam praticados por um militar, não especificado, utilizando as facilidades decorrentes do exercício funcional nos aglomerados Pedreira Prado Lopes e Predinhos Vila São José. Mesmo que tais preocupações pudessem ser amparadas em elementos probatórios, o que efetivamente não se apresenta, percebe-se que não é necessário manter a prisão dos militares. Basta impedir que os militares que exercem funções policiais, impedir os militares de exercerem funções policiais nos aglomerados Pedreira Padre Lopes e Predinhos Vila São José. Sem que a situação indicada como perigosa se apresente, os militares podem aguardar o desenvolvimento das investigações e de eventual processo, que até agora não iniciou, em liberdade. A liberdade dos indiciados é a regra. Quem diz isso é a Constituição. A prisão é medida extrema, que somente pode ser imposta diante da necessidade concreta. O paciente e os demais militares foram presos há muito tempo. O paciente e os demais militares presos foram há muito tempo transferidos de unidade militar em que estavam atuando para afastá-los dos locais nos quais a investigação apura a possível prática de crime. Diga-se de passagem, esse afastamento completa esse mês 1 ano. De qualquer forma, para deixar clara a impossibilidade da ocorrência dos crimes mencionados pelo magistrado de primeiro grau, com base no artigo 319, inciso 2º do Código de Processo Penal Comum, imponho restrições à atuação funcional dos referidos militares nos aglomerados Pedreira Prado Lopes e Predinhos Vila São José. Tal medida é mais do que suficiente para impedir o suposto, mas não provado, desvio de finalidade no exercício funcional. Por tais razões, julgo procedente a presente ação para revogar a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e dos demais militares nela mencionados, podendo, obviamente, a prisão cautelar ser novamente decretada com fundamento nas hipóteses legais. Confirmando a liminar deferida, estabeleço as seguintes medidas cautelares até a conclusão das investigações ou de eventual processo criminal. Insisto, porque ainda não existe tal processo. Primeiro, proibição de manter contato com os demais investigados no inquérito policial de referência. 2, proibição de prestar serviço nos locais mencionados nas investigações, e aí, entre parênteses, aglomerado Pedreira Prado Lopes e Predinhos da Vila São José, ambos no município de Belo Horizonte. Proibição de acesso aos sistemas informatizados da Polícia Militar de Minas Gerais que possam indicar elementos relativos à realização de operações policiais a critério da Corregedoria da Polícia Militar de Minas Gerais. E proibição de ausentar-se da comarca de Belo Horizonte, salvo para desenvolvimento de atividades policiais. É assim que voto, senhores desembargadores. Pois não, doutor Fernando Galvão. Passa a palavra ao desembargador Rubio, proferir seu voto. Pois não, senhor presidente. Eu renovo meus cumprimentos, doutora Thalita, pela sua exposição. Eu digo o seguinte, a Polícia Militar ela é muito ciosa e muito competente quando apura situações ilegais ou, notadamente, fora dos padrões da ética militar ou da disciplina militar para a correção devida. Ela é muito séria nisso que faz. Tanto é que isso começou em novembro de 2020, esse levantamento feito pela própria Polícia Militar,
que, através de uma denúncia, começou a buscar informações, colher subsídios para a abertura desse inquérito policial militar, que foi aberto meses depois, em maio de 2021. E de lá para cá, eu tenho certeza absoluta que a Polícia Militar, através da Corregedoria e do próprio batalhão, o 34º Batalhão, tentou e está tentando buscar todas as informações possíveis para verificar se realmente há esse conluio de militares com traficantes na Pedreira Prado Lopes e nesses predinhos que foram citados aí nesse relatório e voto do eminente desembargador Fernando Galvão. Dito isso, eu tenho absoluta convicção de que a Polícia Militar não está e nem vai prevaricar em momento algum com relação a essas questões. Falo isso porque durante quase 30 anos lá estive. E se tem uma instituição onde não há corporativismo com o errado, onde não há corporativismo com criminosos, onde não há corporativismo com desvios de conduta, é a Polícia Militar de Minas Gerais. Falo isso porque estive lá dentro, no chão da fábrica, durante muito tempo, muitos anos. Trabalhei na Pedreira Prado Lopes como tenente. Então, isso aí é uma tranquilidade que eu tenho nesse sentido. E a Polícia Militar é muito séria com relação a essas questões. Tanto é que o inquérito está aí, de uma denúncia anônima. E não é fácil, e isso a eminente procuradora, de forma muito clara, relatou anteriormente, não é fácil uma investigação onde há uma possibilidade de conluio de militares com traficantes numa das favelas mais perigosas de Belo Horizonte, que é a Pedreira Prado Lopes. Não é fácil fazer levantamentos, não é fácil buscar realmente essas provas. Mas eu tenho certeza que a Polícia Militar está fazendo o possível nesse sentido. E, por outro lado, esses militares ficaram presos durante quase 100 dias, mais de 3 meses presos. E a Polícia Militar pôde desenvolver o seu trabalho com toda tranquilidade. Neste momento agora, tanto é que no primeiro habeas corpus, eu entendi realmente que eles precisavam ficar presos. Até porque, para ver a gravidade dos fatos que estão sendo imputados a eles nesse inquérito policial militar. São gravíssimos os fatos. E eles hoje têm plena consciência disso. Mas ficaram, portanto, 90 dias presos. E a investigação ainda continua, não se encerrou. Tem mais aí 60 dias de prazo, que foi dado pelo doutor Marcelo Menacho, a partir do dia 12 de dezembro agora de 2021. Então, neste momento agora, eu não vejo mais condições, possibilidades, até legais, da permanência desses militares presos. Foram afastados, como disse o eminente desembargador doutor Fernando Galvão, já vai fazer 1 ano em que foram mudados de unidades diferentes, estão em unidades diferentes, estão sendo realmente acompanhados do ponto de vista militar pela sua atuação. Eles sabem disso, que estão sendo acompanhados. As apurações ainda continuam, mas a prisão, neste momento, eu já entendo como desnecessária, ou digo, até seria ilegal a manutenção desses militares. Por esse quadro, por esse conjunto de fatos que começaram em novembro de 2020. Então, já houve um tempo mais do que suficiente para apuração, mesmo considerando fatos gravíssimos e dificílimos de serem apurados. Mas, a partir do momento do encerramento desse inquérito, se houver aí a denúncia do Ministério Público, nada obsta que outras informações ou outros aditamentos sejam feitos ao inquérito ou ao processo. Portanto, neste momento, com essas cautelas muito bem colocadas pelo eminente desembargador, eu vou acompanhar integralmente o seu voto. É assim que voto, senhor presidente. Presidente, desembargador Rubio, eu também não tenho como me afastar, do voto do eminente relator, das considerações muito bem feitas pelo desembargador Rubio.
né? Passado tanto tempo, eu também não vejo motivo mais para manter esses militares presos, não obstante a gravidade dos fatos que a eles são imputados, né? Mas agora, realmente, eu entendo que o momento agora é de conceder, né? Para não ser repetitivo, vou acompanhar, então, integralmente o voto do eminente relator, com as considerações do desembargador Rui Paulino, né? Para conceder a ordem. Proclamando o resultado, então, foi julgado procedente a presente ação para conceder a ordem e revogar a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e dos demais militares nela mencionados, podendo a prisão cautelar, então, ser novamente decretada com fundamento nas hipóteses legais. A decisão é unânime. Agradeço aí, doutora Thalita. Seja sempre muito bem-vinda. Eu que agradeço, presidente, demais embargadores. Obrigada. Boa tarde. Pois não.